Olá, 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 olá! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso MMF. Para quem não conhece, o nosso MMF número 6. Deixa eu colocar aqui nosso MMF, que significa de médico para médico sobre fumantes. E a ideia aqui é postarmos sempre conteúdo para médicos a respeito dos fumantes, a respeito de tabagismo, a respeito do tema amplo que é a doença tabagismo. O que eu trouxe hoje aqui para vocês vem dentro de um report que teve do Surgeon General Report de 2014, mas que continua muito atual porque foi feita uma atualização de 50 anos. O primeiro report foi de 1964 e eles refizeram 50 anos depois de uma forma muito robusta. E o tema que eu vou trazer hoje dentro dele, porque é um maço, e aí a ideia aqui é a gente trazer algum conteúdo para vocês disso e torná-lo mais palatável e mais rápido para que vocês possam consumir esse conteúdo. E hoje o que a gente vai falar um pouquinho é sobre o diabetes. Diabetes e tabagismo. Qual é a relação entre diabetes e tabagismo? Todo mundo tem essa relação muito clara ou não? Muitas vezes o médico não tem esse conceito de que existe sim uma relação de causalidade, o que o fumante bom, mas não vou fazer o spoiler, vou trazer todo o conteúdo aqui para vocês. E a ideia aqui é pontuar um pouquinho a respeito de diabetes. Então eu trouxe uma meta-análise muito grande dessa relação de diabetes e tabagismo e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas eu gostaria de inicialmente falar um pouco do diabetes. Então quando a gente vai analisar algumas estatísticas, claro que as melhores estatísticas são americanas, então eles trazem dados aqui de 2010, quando a gente vai avaliar que eram 19 milhões de americanos diabéticos, e eles tinham uma projeção de que em 2011, essa análise que em 2011 seriam 25 milhões de diabéticos, e isso se confirmou. Segundo o CDC americano, em 2011 eles tinham 25,8 milhões de americanos, ou seja, 8,3% da população tinha diabetes em 2011, e cerca de 1,9 milhão de novos casos de diabetes, principalmente do tipo 2, eram diagnosticados em 2011. Nesse ano, eles tinham uma projeção já para 2030, entendendo que eles fizeram uma projeção e essa projeção ela foi boa, mas ela errou um pouquinho. E me perdoem os diabetologistas se algum dado está um pouquinho fora. Eu busquei esses dados e são alarmantes, né? E que lá nos Estados Unidos a proporção seria de 33 milhões de americanos, ou seja, praticamente 10% da população. Eles têm em torno de 300 milhões de habitantes, cerca de 10% da população será de diabéticos em 2030. A gente pode questionar se é a respeito da epidemia de obesidade, enfim, a ideia aqui não é ficar falando de diabetes. Então, os colegas endocrinologistas que estiverem assistindo, a minha ideia aqui não é falar de diabetes, e sim da relação de diabetes com o tabagismo. E se a gente for pegar uma estatística nacional, a gente tem dados aqui de 2016, éramos 7,72 milhões de diabéticos, e em 2016, 12,5 milhões de diabéticos. Bom, enfim, mas vamos mostrar qual que seria... a gente sabe que o diabetes é uma das principais causas de mortalidade por doença cardiovascular, e a gente tem uma mortalidade que, assim, cerca de 2/3, ou seja, cada 3 diabéticos, 2 vão morrer por conta de doença cardiovascular. Então, além disso, o diabetes ele é a principal causa de novos casos de cegueira, insuficiência renal, amputação não traumática de membros inferiores. E aí eu conto uma história que aqui no Dante Pazanese, o grupo os ambulatórios eles funcionavam em corredor 1, eram corredores onde os pacientes eram atendidos. Tinha o corredor 1 que era a válvula, corredor 2 que era a hipertensão.
E na parte dos fundos da hipertensão ficava o ambulatório da cirurgia vascular, em que era o campeão, no horário até era o campeão de uso das cadeiras de rodas do Instituto, por conta de pacientes que estavam amputados, pacientes que tinham amputação de dedo, de dedos, de pé, de perna, enfim, essa era algo bem comum da gente ter no dia a dia com os pacientes. Então a primeira causa de amputação é o diabetes, e qual seria a segunda? Tabagismo. Então a gente teria, e qual seria a relação? A ideia do vídeo aqui hoje é a gente falar um pouquinho da relação entre tabagismo e diabetes, porque existe hoje um corpo muito grande de estudos já mostrando essa relação entre, os estudos que mostram essa relação entre tabagismo e diabetes, estudos inclusive falando da base fisiopatológica disso. Eu não vou ficar trazendo todos os dados, depois eu posso colocar a referência de onde que eu trouxe. Não dá para dizer também que o tabagismo é a única causa, porque o diabetes é uma doença multifatorial, então difícil falar que é apenas, mas o que eu vou trazer aqui é uma grande meta-análise, né? Ele teve uma primeira meta-análise em 2007, agora eles refizeram essa meta-análise colocando mais estudos em relação e solidificando essa relação causal de tabagismo e diabetes. E o que ele fez de interessante nessa meta-análise, que eu vou mostrar para vocês, é que ele fez uma curva dose-resposta. Então ele pegou os pacientes que não eram fumantes, pegou os fumantes leves e pegou os fumantes pesados e foi fazendo essa curva dose-resposta em relação à causalidade e à prevalência de diabetes nessa população, de acordo com o consumo dos cigarros. Então são vários mecanismos que explicam essa provável associação do tabagismo e a incidência do diabetes tipo 2. Então, comentando um pouquinho do que ele fala, o primeiro ponto é que, embora os fumantes tendam a ser mais magros, né, a gente sabe que o perfil do fumante ele é mais magro, então porque ele tem uma inibição do centro de apetite, então ele dá uma inibida ali, então ele dá essa ofuscada no apetite. Então o fumante ele tende a ser mais magro que não fumante. Porém, muitos estudos epidemiológicos eles mostraram que o tabagismo está independentemente relacionado com a prevalência de obesidade central, né? Então assim, aquela concentração de gordura na parte central e principalmente dentro da barriga, né? Onde ficam o epíplon, onde fica, enfim, toda a parte de obesidade central. Existem estudos epidemiológicos então mostrando essa relação direta de tabagismo com obesidade central. E a obesidade central já é bem sabida de nós, é um risco bem estabelecido para insulina, para resistência insulínica e diabetes. Tudo começa quando a gente tem essa obesidade central. Então o corpo ele começa a ficar resistente à própria insulina, e daí que a gente vai pré-diabetes e diabetes. Então começa com a resistência insulínica e depois vai para o diagnóstico de diabetes. Então o acúmulo de tecido adiposo visceral ele é influenciado pela concentração do cortisol, por um estudo que eles mostraram. E os fumantes eles tendem a ter concentrações mais elevadas de cortisol plasmático em jejum do que não fumantes. Então essa prevalência aí do cortisol, esse aumento do cortisol favorece a obesidade central e pode ser uma consequência da estimulação da atividade do sistema nervoso induzida pelo fumo. Então essa seria uma das primeiras explicações aí dessa relação de tabagismo e diabetes. Além disso, os efeitos diferenciais do tabagismo em hormônios sexuais podem explicar alguns aspectos dessa associação e o acúmulo da gordura central, onde fumar tem efeitos independentes sobre estrogênios e andrógenos em mulheres, e diminui a testosterona plasmática em homens. Então esses efeitos eles podem promover o acúmulo de gordura abdominal, principalmente em homens, tá? Então aí tem um componente de gênero onde os homens
teriam mais esse componente de acumular mais gordura central. Aquela famosa barriguinha, né? Aí não vamos colocar barriguinha de chope, mas existe uma relação direta com essa maior obesidade abdominal. Outro fator que ele comenta aqui no estudo é que fumar aumenta marcadores inflamatórios. Isso a gente sabe, vários estudos definem isso, e o estresse oxidativo, e prejudica também a função endotelial. No meu mestrado, eu avaliei fumantes em que eu avaliava o estresse oxidativo, eu fiz algumas dosagens que avaliavam esse estresse oxidativo, e eu fiz uma análise de função endotelial, onde eu pegava os fumantes, eu interrompi também, por um período eu interrompi, mas o que foi o básico do que eu fiz? Eu dei vitamina C para tentar reverter a disfunção endotelial em fumantes. Então, entendendo que o cigarro, ele vai no endotélio, diferentemente de hipertensão e diabetes, em que ele pega o vaso como um todo, o tabagismo ele vai na célula endotelial. Então, o local onde ele gera disfunção é a célula endotelial, que hoje nós sabemos o maior órgão endócrino, substâncias vasodilatadoras, vasoconstritoras, ou seja, função parácrina, função endócrina, produz localmente para agir distalmente, produz localmente para agir na mesma célula. Então, essa célula endotelial, ela é agredida pelo tabagismo, pelo cigarro. O cigarro, então, os diversos compostos geram essa agressão endotelial. Não vou ficar falando de fisiopatologia, eu tenho um outro módulo completo a respeito disso, mas age na célula endotelial. Então, a gente sabe que quando a gente tira o estímulo do cigarro, ou seja, vamos prender o fumante e fazer com que ele não fume, em 48 a 72 horas eu tenho a reversão dessa disfunção endotelial, não por completo, mas quando eu tiro esse estímulo do cigarro, eu tenho uma reversão dessa função endotelial pela suspensão, porque a agressão ela é a cada cigarro fumado. Então, quando eu tenho essa suspensão, em 48 a 72 horas, eu tenho uma reversão dessa função endotelial. Então, esses mecanismos de estresse oxidativo, marcador inflamatório, disfunção endotelial, eles têm sido fortemente implicados no desenvolvimento de resistência insulínica e irregularidades no metabolismo da glicose. E um terceiro mecanismo que o paper coloca é que tem alguns experimentos com aquele clamp euglicêmico, que eles fazem muito para investigar essa resistência insulínica. Eles viram que a infusão aguda da nicotina agravava o status de resistência insulínica em diabéticos tipo 2. Então a gente volta no mesmo fato. Se eu tenho um diabético que fuma, ele vai mexer mesmo com essa parte glicídica. Então o próprio fumante, o próprio diabético que fuma, também vai ter interferência. Então alguns estudos mostram que existe um agravamento dessa resistência insulínica nos pacientes diabéticos diabéticos tipo 2. Além disso, o cigarro piora claramente o controle metabólico, e as pessoas e os diabéticos que fumam requerem uma dose maior de insulina para atingir o mesmo controle metabólico em relação a não fumantes. Então, entender que o cigarro ele vai bagunçar também a parte da euglicemia nos pacientes diabéticos. E esses achados indicam que pessoas com diabetes podem ser particularmente suscetíveis aos efeitos prejudiciais do tabagismo na resistência à insulina, ok? Ele coloca aqui também algumas coisas a respeito de estudos em humanos e animais, em relação a receptores nicotínicos funcionais, que eles estariam presentes nas ilhotas pancreáticas e nas células beta, e a nicotina poderia, pelo menos em parte, reduzir a liberação de insulina através da nicotina neuronal desses receptores de acetilcolina nas ilhotas. Então imagina que o cigarro também interfere na liberação direta da insulina. Então também existe essa evidência que estudos tanto em humanos quanto em animais mostrou essa deficiência na liberação da insulina em pacientes fumantes, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais dessa meta-análise, que foi um complemento em que ele colocou 51 estudos. Ele já tinha uma meta-análise de 2007 que já tinham 27 estudos, e agora ele incorporou mais estudos, então ficou com 51 estudos relacionados
nessa meta-análise. Incluiu mais de 3,9 milhões de participantes, mais de 140 mil casos de diabetes, com um número de participantes do estudo que varia de 241 para 2.540.000 pacientes do estudo, participantes do estudo. O segmento variou de 3 anos e meio a 30 anos, com uma mediana de 10 anos. E nesse estudo, ele fez um ajuste para diversas variáveis que pudessem interferir, enviesar a coleta. Então, ele fez o ajuste para a idade, para índice de massa corpórea, para intensidade de atividade física, nível de consumo de álcool, hereditariedade ou histórico familiar de diabetes, para gênero, nível de educação, dieta, circunferência abdominal e raça. Então, ele fez todo o ajuste para tentar limpar os maiores vieses em relação a isso. E com base nessas 51 comparações de 46 estudos, a atividade, o que eles avaliaram é que o fato de ser fumante teve um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2 em comparação a não fumantes, de 1,37 de hazard ratio, né, o que gera uma maior probabilidade de, traduzindo isso, de 37% a mais de risco de um fumante se tornar diabético. Ele comenta alguma heterogeneidade dos estudos que ele foi tentando limpar com essas análises ajustadas, com os ajustes de acordo com essas variáveis que eu comentei. E ele mostrou que nessas 51 comparações, 40 mostraram um risco significantemente aumentado de diabetes entre fumantes. Claro que não foram todos os estudos, 10 mostraram que não houve significância e a minoria deles não mostrou relação, e teve um que mostrou uma relação inversa. Então o risco combinado mudou muito pouco quando ele tirou os 2 maiores estudos que pudessem enviesar. Então ele fez essa análise também, porque tinham 2 estudos que tinham um maior número, um maior N de pacientes. Então ele fez esse filtro, ele tirou os 2 maiores e ainda assim ele viu que não houve diferença estatística. Então mesmo tirando os 2 maiores que pudessem enviesar, o que ele fez também nesse estudo foi avaliar a sensibilidade da análise usando um procedimento de aparar e preencher uma análise estatística que tenta melhorar, colocar uma forma conservadora para refletir os estudos positivos que poderiam causar uma simetria desses resultados. Parece um pouquinho complicado, são dados estatísticos, mas para que vocês entendam tudo o que foi feito nessa análise, nessa meta-análise. Em relação à análise da curva dose-resposta, ele examinou os estudos em relação à intensidade do tabagismo. Então ele pegou os pacientes não fumantes e separou os fumantes entre leves, aqueles que usavam de 0 a 19 cigarros por dia, e os fumantes pesados, que são aqueles que fumam, isso é praxe, né? E os fumantes pesados, aqueles que fumam 20 ou mais cigarros por dia. E o que ele avaliou, o que ele viu foi que o hazard ratio aumentou para os níveis mais conforme a intensidade de fumar. Então, quando comparado com nunca fumantes, os ex-fumantes tiveram 14% a mais, os ex-fumantes 14% a mais de chance de se tornarem diabéticos, e quando ele comparou não fumantes com os fumantes leves, isso foi para 25%. E quando ele comparou não fumantes com fumantes pesados, isso foi para 54% mais chances de se tornarem diabéticos. Com isso, só para enxugar um pouquinho essa meta-análise dos estudos, que ele ampliou de 2007 para 2011, ele viu que forneceu evidências convincentes que o tabagismo aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. A associação ela persistiu e permaneceu significativa em todas as análises estratificadas por várias características do estudo dos participantes, mesmo fazendo essa análise filtrada, né, em que ele fez os ajustes para esses diferentes fatores de risco. E além disso, a meta-análise revelou uma clara relação dose-resposta
entre o risco de diabetes aumentado com o aumento dos níveis de tabagismo, com a intensidade que os pacientes fumavam, de leve para pesado. Então, as evidências são suficientes para inferir que o tabagismo é uma causa de diabetes, então as conclusões dessa última meta-análise. O risco de desenvolver diabetes é 30 a 40% maior para fumantes ativos do que não fumantes. Existe uma relação dose-resposta positiva entre o número de cigarros fumados e o risco de desenvolver diabetes. Então, qual que seria a implicação clínica maior e a informação maior? É que o tabagismo ele deve ser considerado um importante fator de risco modificável para o desenvolvimento de diabetes. Então, se a gente está sofrendo já de uma epidemia para o diabetes, entender que o tabagismo pode estar colaborando para isso, a gente ter uma abordagem em cima do tabagismo, que é o que a gente quer aqui com o canal, que vocês levem a informação e consigam tratar cada vez melhor os fumantes que vocês têm nos consultórios, amigos, colegas, parentes, familiares, enfim, quanto mais a gente conseguir tratar, mais a gente vai também colaborar em reduzir a prevalência de diabetes. E então, com essa epidemia de diabetes na maioria dos países, e principalmente no nosso país, que é um país em desenvolvimento, a redução do uso do tabaco deve ser promovida como uma estratégia de saúde pública para prevenir e controlar a epidemia global de diabetes. Então, entender que fumar também é associado ao aumento do risco de doença cardiovascular e morte entre pessoas com diabetes. E tem enormes implicações, aumentando a sua incidência e suas complicações. Ok? Então, tá clara essa relação entre tabagismo e diabetes por essa meta-análise, mais de 51 estudos. Então essa foi a mensagem de hoje, mostrar essa relação e que você possa levar mais informação para os seus pacientes fumantes. E assim vamos reduzir a poluição tabágica do mundo e assim colaborar para reduzir a incidência, inclusive, de diabetes. Tá bom? Fico por aqui, beijo no coração, um abraço nas artérias, fui, tchau, tchau.